Boa noite. Olá, boa noite. Mais um dia de denúncias. Lula aluga apartamento de primo de Bunlai preso na Lava Jato. E ex-presidente é intimado a prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro como testemunha de Bunlai. A Alckmin afirma que a crise hídrica acabou. Judocas com síndrome de Down fazem campanha para arrecadar dinheiro e competir na Itália. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Todo Seu desta segunda, o endócrino Filipe Pedrinola ensina a fazer escolhas saudáveis no restaurante. Eu vou conversar com a grande atriz Françoise Forton. Tem gastronomia com Jorge Borato. E um musical com a cantora Nila Branco. Tá faltando você, então vem, tô te esperando. Todo Seu, nesta segunda, 11 da noite. De olho no perigo do Zika vírus, a Organização Mundial da Saúde reúne especialistas para discutir tratamentos possíveis contra a doença. São 3 dias de reunião de emergência em Genebra, com a participação do diretor do Instituto Butantan de São Paulo, Jorge Calil. Na abertura, a direção da Organização Mundial da Saúde alertou que a comunidade internacional não está pronta para lidar com o Zika vírus e precisa encontrar uma resposta em comum para a emergência de saúde pública. O diretor executivo do Departamento de Surtos e Emergências, o canadense Bruce Hayward, destacou a falta de instrumentos de diagnóstico no Recife, onde já foram confirmados mais de 640 casos de microcefalia que podem estar relacionados ao Zika vírus. O epidemiologista insistiu na urgência de maior e melhor controle do mosquito Aedes aegypti. Olha que legal essa história. 4 atletas com síndrome de Down, que fazem parte de uma equipe de judô da Zona Norte de São Paulo, poderão participar de um dos principais campeonatos para deficientes intelectuais do mundo. A competição acontece em maio na Itália. Pois é, mas nem tudo são flores, Gabriel. Agora vem a parte chata. O problema é que para viajar, esses atletas ainda precisam arrecadar R$60 mil. Se você sabe cair, bote prática então. 22 anos, 2 títulos internacionais. Felipe é faixa preta de judô. É atleta desde os 7 anos, treinado pelo pai. Os benefícios foram muitos para o Felipe. Primeiro é a integração dele com os outros e os outros com ele também. Por ser o primeiro judoca faixa preta com síndrome de Down da Federação Paulista, ele é ídolo e exemplo para outros garotos. Cássio, Caio, Thomas começaram a treinar com ele em um projeto de inclusão no Acre Clube, na Zona Norte de São Paulo. São aulas regulares e não tem moleza para ninguém, nem para a mãe do Thomas, que a pedido do filho começou a treinar também. Primeira aula da mamãe? Sim. Como ela foi? Bem. Os benefícios do esporte são muitos. Corpo, físico e até o comportamento dos meninos mudou. Mexe muito com a disciplina, com a atenção, com os limites, além de desenvolver toda a parte de musculatura deles. Eles acabam ficando mais fortes, mas a musculatura mais resistente, e isso eles levam para a vida toda, né? A partir de agora, o treinamento dos 4 atletas vai ficar mais intenso. Isso porque eles têm um objetivo internacional, que é participar em maio de um campeonato na Itália. Eles foram convidados para participar de uma das principais competições de judô para atletas com deficiência intelectual do mundo, que vai acontecer em Ravenna. Eles só falam na viagem, só falam, treinam, são os primeiros a chegarem e os últimos a ir embora. Ainda pedem para fazer outro treino.
Como todos precisam ir com acompanhantes, os custos são altos. Por isso, eles estão em uma campanha para arrecadar R$60 mil em uma vaquinha na internet. Aqui de São Paulo nós vamos com 4 atletas, o Sensei Rogério. Então nós devemos em pelo menos 9 pessoas. Então cada atleta vai com um acompanhante mais o técnico. Para acalmar a ansiedade, eles entraram de cabeça nos treinamentos, que são puxados, mas tem momentos de descontração. Campeão é o que se supera constantemente. O judô me ajudou e me fez ser quem eu sou. E para saber mais sobre esse projeto e até ter informações sobre como dar uma força aí para esses atletas, basta acessar o site inclusãojudô.com.br. A semana começou abafada em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, as temperaturas chegaram aos 30 graus. Choveu forte, principalmente na Zona Sul e na região de Guarulhos. E os próximos dias vão continuar bem parecidos, viu, Juliana? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O guarda-chuva é item indispensável essa semana. O sol vai predominar, mas não dá para descartar as pancadas de verão. Nessa terça-feira, a previsão para todo o estado de São Paulo é de um dia de sol entre algumas nuvens e chuvas entre a tarde e a noite, o que é bem comum nessa época do ano. As temperaturas ficam altíssimas, ultrapassando os 30 graus em várias cidades. Chega a fazer até 35 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na faixa leste faz até 30 graus em Santos e 33 na cidade de Campinas. E para a região metropolitana, a tendência para os próximos dias é de muito calor e pancadas de chuva pontuais a partir da tarde. Nessa terça-feira, mínima de 20 e máxima tarde na casa dos 30 graus. Na quarta-feira, esquenta mais, chega a fazer 32 durante o dia. E na quinta, as temperaturas ficam entre 22 e 30 graus, ainda com previsão de chuvas entre a tarde e a noite. Nos últimos 2 anos, muita gente que vive no estado de São Paulo sofreu com a falta d'água. E hoje, durante um evento, o governador Geraldo Alckmin afirmou que o problema acabou. Geraldo Alckmin participou de um seminário na Associação Comercial de São Paulo, no centro da capital paulista, e durante o evento falou que a questão da crise hídrica está superada. A questão da água está resolvida, porque nós já estamos chegando, o último número de hoje, a quase 60% no Cantareira e 40% no Alto Tietê. Isso é água para 4, 5 anos de seca. Tivemos em 2014 a maior seca dos últimos 100 anos. A maior seca tinha sido em 1953. 2014 choveu a metade de 1953. Não teve rodízio. Operamos com engenharia, interligando os 7 sistemas e superamos. Pois é, o governador disse aí que a crise hídrica está superada porque a chuva dos últimos meses, o sistema Cantareira vem se recuperando e já saiu até do volume morto. Mas muita gente abastecida justamente pelo sistema Cantareira ainda reclama de falta d'água em alguns horários. Um temporal do lado de fora e dentro de casa, torneira sem água. A gente fala, onde será que está indo essa água? De um mês para cá, a situação mudou para os moradores da Vila Romana, na Zona Oeste. A água ainda acaba todo dia, inclusive aos finais de semana. Mas agora, só mais tarde. Final da tarde, 18 horas mais ou menos, é a hora que fecha. Isso todo dia mesmo. Atualmente, o Cantareira, que abastece mais de 5.700.000 pessoas na Grande São Paulo, opera com quase 58% da sua capacidade. Isso já considerando a reserva do chamado volume morto. A Sabesp conseguiu autorização para captar mais água do sistema. Desde janeiro, a vazão subiu de 13,5 metros cúbicos por segundo para 19,5. Mesmo assim, o rodízio de água continua. E a própria Sabesp admite, ainda reduz a pressão, mas agora nos períodos da noite e madrugada. O transtorno com a falta d'água é tanto que aqui na casa da Camila aconteceu praticamente uma revolução. Uma reforma de 2 meses para mudar toda a tubulação, já que por 2 anos a água vinha em horários bem estranhos. Mudava, uma hora era de manhã, outra hora era de tarde, outra hora era de madrugada. A água está disponível em qualquer horário porque nenhuma torneira está mais ligada à rede da Sabesp. Estão todas conectadas diretamente às 2 novas caixas d'água de 1.000 litros. A torneira na cozinha, as torneiras dos banheiros e as privadas. Foi tudo
convertido para a nossa caixa d'água e agora a Sabesp entra direto na caixa d'água. Antes a Camila não conseguia lavar roupa, nem louça e o jeito era improvisar. Mas ainda no banheiro, onde tem até um balde usado para descargas. Mas agora tudo isso é passado. A Camila e o marido, que trabalham de madrugada em casa mesmo, seriam afetados diretamente com os cortes concentrados à noite. Seriam, porque depois de R$20 mil de reforma, a paz voltou a reinar. A gente não dá valor às coisas até a gente perder. Quando a gente se vê sem água, a gente percebe o quão difícil é ficar sem água em casa. A coisa não está tão fácil como o governador disse, não. Bom, agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sábado, véspera da manifestação contra o governo, o PMDB fará convenção. Temer quer a cadeira de Dilma e fala em unidade, já recomposto com Renan, presidente do Senado, investigado na Lava Jato. Com Temer, a porção do PSDB que quer o poder já via impeachment, Serra entre eles. Para quem quer nova eleição como Aécio, melhor se o TSE fizer o serviço caçando Dilma e Temer. Alquimistas querem 2018. Mútuas, acusações de propinas na disputa pela prefeitura, de roubo na merenda escolar, etc., brotam na disputa interna do PSDB. Isso entre os que apregoam um futuro radioso e limpo. Poder atual, PT e aliados enfrentam processos e ameaça de mais cadeia e enfrentam a oposição que avança no vácuo da incompetência e maracutaias. Oposição inflada também por um ódio que sempre esteve aí. Ódio que já não escolhe cor partidária. Nos últimos dias, país afora, escalada de conflitos verbais e físicos. Nas redes sociais, para milhões, informação, opinião plural, mas também ignorância, boçalidade e mais ódio. Democrática, a rede é também divã para neuroses e fanáticos. Em meios midiáticos de massa, cada vez mais a imposição hegemônica de uma narrativa. Bombardeio, mega exposição do que interesse e favoreça aliados na luta pelo poder. E o esconder, enterrar, esquecer casos de corrupção dos aliados, o que resulta em triste reação igual e contrária. Espaços para dissenso eventual não tem como esconder isso. E tal narrativa hegemônica impede que se perceba algo solar. Aos que se escoram no foco legal, prescrição legal para não investigar corrupção de demais, aquela que até os tijolos conhecem. O jornalismo só se conforma ao foco legal, prescrições legais e hegemonia na narrativa, se assim quiser. Boa noite. Hoje, a presidente Dilma Rousseff criticou mais uma vez a condução coercitiva imposta ao ex-presidente Lula. Dilma falou durante a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no município gaúcho de Caxias do Sul. Não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara, para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir. Nem cabe alegar que estavam protegendo ele. Como disse um juiz, era necessário saber se ele queria ser protegido, porque tem certo tipo de proteção que é muito estranho. Dilma disse ainda que a oposição quer dividir o Brasil e antecipar as eleições de 2018. O Brasil está passando por um momento de dificuldades. Uma parte desse momento de dificuldades é devida também à sistemática crise política que provocam no país aqueles que são inconformados, que perderam as eleições e querem antecipar a eleição de 2018. E a oposição quer que a presidente Dilma devolva o dinheiro público gasto na visita que fez ao ex-presidente Lula. Ela esteve sábado na casa dele em São Bernardo do Campo. Os líderes do Partido Democratas, deputado Paulderney Avelino e senador Ronaldo Caiado, pediram à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre a viagem. Dilma veio de Brasília a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, acompanhada do ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Ela manifestou apoio a Lula, ouvido na véspera em depoimento pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Caiado argumenta que recursos públicos foram usados para atividade com fim político-partidário.
Além de Caiado e Avelino, o deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade, também anunciou uma ação com o mesmo objetivo. Eu vou entrar com uma ação de improbidade administrativa contra a presidente da República, pedindo a devolução do dinheiro gasto com essa viagem particular dela para os cofres públicos. Os parlamentares querem que os custos da viagem sejam calculados e que a presidente e o ministro devolvam o dinheiro aos cofres públicos. Os gastos incluem o uso do avião e do helicóptero oficiais, carros de escolta e diárias da equipe de apoio. A Secretaria de Comunicação do Governo informou que, por segurança, todo deslocamento da presidente precisa ser feito no avião presidencial e que, também por questões de segurança, quando necessário, é usado o helicóptero militar. Mas a secretaria não respondeu quanto foi gasto nos deslocamentos. Em relação à representação, o Palácio do Planalto diz que ainda não foi notificado. Hoje, a imprensa trouxe mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula. Segundo o Estadão, ele aluga e usa um apartamento de cobertura vizinho ao dele em São Bernardo do Campo, aqui no ABC. A questão é que esse imóvel pertence a um primo do pecuarista José Carlos Bonlai, amigo de Lula e que foi preso na Operação Lava Jato. O apartamento usado por Lula é vizinho ao dele, no mesmo andar do prédio onde mora o ex-presidente em São Bernardo do Campo. Pertence a Glaucus da Costa Marques, que é primo do empresário José Carlos Bonlai, preso na Operação Lava Jato. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o imóvel foi comprado em 2011 por R$500 mil e por sugestão do advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula. Esse segundo apartamento já era usado por Lula desde 2003. Durante o primeiro mandato dele na presidência da República, o aluguel foi pago pelo PT, já que o imóvel servia para guardar o acervo que Lula doou ao partido. Durante o segundo mandato, a despesa ficou a cargo do governo. A justificativa era de que fazia parte da estratégia da segurança do então presidente. Hoje, o aluguel de R$ 4.300 seria pago via transferência bancária pelo Instituto Lula. O presidente do Instituto, Paulo Okamoto, que também é investigado na Lava Jato, disse que o imóvel tinha de pertencer a alguém conhecido e que não tivesse interesse em usá-lo, por causa do transtorno, segundo ele, de ser vizinho de um político. Na última sexta-feira, o apartamento foi alvo de buscas, mas só depois que a ex-primeira-dama autorizou por escrito a entrada. Não havia ordem judicial, já que os policiais só ficaram sabendo na hora, pelo síndico, da existência desse segundo apartamento usado pela família no prédio. E toda essa confusão na política dos últimos dias tem gerado uma paralisia lá em Brasília. E também um clima de tensão grande entre petistas e oposição. Esse cenário adverso é o tema do nosso comentarista de política, Josias de Souza, que fala direto de Brasília. A crise cobra pressa dos agentes políticos, mas Brasília resolveu pisar no freio e já começa até a dar marcha ré. Cercada de problemas, Dilma Rousseff deu prioridade à defesa de Lula. A presidente se queixa da forma como Lula foi interrogado, sob condução coercitiva, sem se dar conta de que o principal problema é o conteúdo da defesa do ex-presidente, por ora inexistente. E a oposição pega carona na Operação Lava Jato para tentar ressuscitar o impeachment. Tenta derrubar o governo sem esclarecer muito bem o que vai ser colocado no lugar. A semana tende a ser morta no Legislativo. Só avançam os temas policiais. A agenda do governo não sai do lugar. À espera dos protestos marcados para o próximo domingo, a oposição ameaça travar todas as votações ao longo desta semana. Enquanto o asfalto não ronca, o quadro clínico se agrava. Temos um governo estéril, um Congresso cirrótico, uma inflação febril, uma economia politraumatizada e lideranças políticas anêmicas. Todos esses diagnósticos juntos acomodam o país na UTI, que é a antessala da Câmara Funerária. Todos têm muitas certezas, mas só uma delas é certa. O preço desse tratamento, que já é altíssimo, vai ficando insuportável. E quem paga é você. Boa noite.
E o ex-presidente Lula foi intimado a prestar um novo depoimento em um inquérito relacionado à Lava Jato. Mas desta vez, Lula será ouvido como testemunha de defesa de José Carlos Bunlai. Lula será interrogado pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente vai prestar depoimento por videoconferência com dia e horário marcado. Ele deverá falar com Sérgio Moro na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é notificado sobre o processo que corre no Conselho de Ética da Casa. Ele terá 10 dias úteis a partir de amanhã para se defender no processo em que é acusado de quebra de decoro por ter mentido sobre contas no exterior em depoimento à CPI da Petrobras. Ele nega as acusações. O processo pode resultar na cassação do mandato do presidente da Câmara. E o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um terceiro inquérito para investigar Cunha na Lava Jato. A suspeita, nesse caso, é de que Cunha tenha recebido propina do consórcio que atuava nas obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Justiça Federal em São Paulo decreta a prisão imediata do ex-senador Luiz Estevão. Luiz Estevão foi condenado a 31 anos de prisão em 2006 por desvio de verbas das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Em valores atualizados, o esquema teria desviado cerca de R$1 bilhão. Desde sua condenação, o ex-senador apresentou 34 recursos aos tribunais superiores. E neste mesmo processo, foi condenado o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau. Na época, ele era presidente do TRT de São Paulo. Em 2014, Lalau foi beneficiado com um indulto. E o mercado financeiro continua pessimista em relação à economia. Estimativas do Boletim Focus, que é feito pelo Banco Central com analistas de instituições financeiras de todo o país, para o PIB e para a inflação, continuam apresentando queda. Para eles, a inflação em 2016 será de 7,59% e o PIB terá uma retração de 3,5% agora em 2016. É a 7ª piora seguida do indicador. Se essa previsão se confirmar, será o 2º ano seguido em que a economia brasileira estará em recessão. E esse pessimismo dos analistas no mercado continua a deterioração de indicadores econômicos, que são assuntos da economista Denise Campos de Toledo. A piora das projeções do mercado não é novidade. Tem sido uma constante diante da piora efetiva que temos dos vários indicadores. A atividade continua em queda, com desemprego em alta, inflação ainda elevada e pior, sem que se veja condições de o governo reverter essa situação. Ainda mais agora com o agravamento da crise política, o avanço das denúncias no âmbito da Lava Jato, que deixaram o governo muito mais fragilizado. Se já não havia muita condição de governabilidade, agora ficou pior. E toda a discussão de abertura ou não do processo de impeachment pode travar mais ainda a economia. O grau de incerteza subiu, o que tende a deixar empresários, consumidores e investidores mais cautelosos. Uma mudança de governo não significaria uma reversão rápida da crise econômica. A expectativa é que isso pudesse gerar mais confiança, melhorar as condições de entendimento político para a implementação de medidas que possam garantir, aí sim, uma reversão da crise. Mas que não vai ser fácil nem rápida, porque a crise econômica se aprofundou muito e em várias frentes. Agora, uma coisa é certa, mais do que nunca, o andamento da economia está na dependência de um desfecho para a crise política. Quanto mais demorar, mais a agonia se arrasta. Eu volto na quinta. Até lá. Turquia oferece mais ajuda à União Europeia para lidar com o fluxo de imigrantes. Em contrapartida, exige mais dinheiro e mais rapidez nas conversas sobre a entrada do país no bloco. A Turquia e os chefes de Estado e de governo dos 28 países da União Europeia participam da cúpula de emergência em Bruxelas. O primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu pediu mais de 3 bilhões de euros à União Europeia até 2018, além dos 3 bilhões já prometidos em novembro, em troca de maior cooperação para frear o fluxo de imigrantes. Ankara também exige a aceleração das negociações para a entrada do país na União Europeia. Em troca, se compromete a acolher todos os refugiados que chegarem à Grécia e não conseguirem asilo, e todos os que forem interceptados em suas águas territoriais. A União Europeia também estuda o fechamento da Rota dos Balcãs, usada por centenas de milhares de imigrantes para chegar ao norte do continente. Enquanto os líderes europeus discutem a crise, mais de 20 mil pessoas estão retidas em vários
campos de refugiados, na fronteira da Grécia com a Macedônia. Além das novidades aqui no estúdio, a partir de agora você pode se comunicar com a gente aqui do jornalismo da TV Gazeta pelo Gazap. Adicione aí no seu celular o número 991616121 e envie pelo aplicativo WhatsApp denúncias, fotos, vídeos de até 1 minuto cada um. Se você não é aqui de São Paulo, não se esqueça que tem que digitar lá, deixar anotadinho o código que é o 011. O material pode se transformar em reportagem nos nossos telejornais. Hoje, veja a denúncia do telespectador Fábio da Silva. Alô, alô, bem-vindos! O Gazap é o seu espaço para mostrar os problemas que você enfrenta. O vídeo de hoje foi enviado pelo Fábio da Silva, auxiliar de produção, morador do Jardim Santa Clara, em Embu das Artes. Bom, ele conta que sempre que chove, a entrada que dá acesso ali ao bairro dele fica intransitável para os pedestres. E mesmo assim, alguns carros se arriscam a passar, como mostram as imagens que ele mesmo fez com o celular. Vamos ver? Olha pra isso. Bom, quando a água baixa, já sabe, né? Lixo e entulho ficam ali espalhados pela rua. O jornalismo da TV Gazeta entrou em contato com a Prefeitura de Embu das Artes, que informou que ainda nessa semana vai providenciar o aprofundamento da calha do leito e a limpeza ali do córrego do Jardim Santa Clara, em Embu. Se você enfrenta algum problema ou tem alguma denúncia, faça como o Fábio, envie suas imagens aqui para o Gazap. Basta adicionar o nosso número, que é 0 operadora 11 99161 6121, aos seus contatos do WhatsApp. No site da TV Gazeta, você vê exatamente como enviar o seu vídeo. Por hoje é só, até amanhã. Vocês devem ter percebido que nosso estúdio mudou um pouco, né? Além dessa novidade, estúdio diferente, o Gazap também, e essas não são as únicas novidades na programação da TV Gazeta. Confira. Voltamos. Será um programa diferente por dia, começando sempre às 10h30. Às segundas, você poderá ver São Paulo sobre um outro ponto de vista, no Cidade Ocupada, apresentado por Fred Melo Paiva. Às terças, Fabrício Carpinejar e a Máquina, que você já conhece, capturam convidados em um programa de entrevista diferente. Às quartas, Sobremesa para Dois, com Paula Vilhena. Será um reality show diferente sobre gastronomia. Às quintas, o Hoje Tem, em novo horário, apresentado por Pamela Domingues. Dá dicas de passeios e locais para se divertir. Às sextas, a Semana com Ronald Rios trará uma abordagem cômica e crítica do noticiário semanal. Como a faixa jovem vai ao ar às 10h30, o programa Todo Seu com Rony Fon vai começar um pouquinho mais tarde, às 11 da noite. E nós ficamos por aqui. Tchau, Gabriel. Uma boa noite a todos. Obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. Você fica agora com o programa Cidade Ocupada. Uma boa noite. Até amanhã. O cantor Chico César é capturado em A Máquina, nesta terça, em novo horário, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.